Maravilha, Shiguil. Obrigado aí pela introdução. Podemos seguir, então? Bora? Maravilha. É, Bom, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas aí o pessoal novo que tá acompanhando com a gente. Vocês acabaram pegando o meio de uma outra de uma outra disciplina que a gente começou na semana passada, tá, pessoal? Então, a gente vai, no meio do caminho, a gente vai propor aqui uma maneira da gente conseguir juntar quem estava na última com quem entrou nessa, tá? Então, não se preocupem, porque acho que não vai ter chabu nisso não vai ter perda nem nada. É, mas só para vocês entenderem que a gente tem tudo gravado também, né? Acho que o Shigil comentou que ele sobe na plataforma para vocês, então não sei quem conseguiu se antecipar de repente e já ver a gravação da semana passada, mas quem não conseguiu e se eventualmente ficar meio perdido aqui no meio do caminho, a minha sugestão é perguntem, tá, gente? Porque se for alguma coisa que a gente já passou na semana passada e a gente conseguir voltar rapidinho, a gente volta, não tem problema. Mas se for alguma coisa que de repente tem que aprofundar muito, aí eu dou um toque para vocês. Falo, gente, puta, dá uma olhadinha lá no vídeo, porque eu acho que no comecinho, mais ou menos, ou no meio do caminho ali, vocês vão ter um pouco dessa resposta em mais profundidade e a gente continua evoluindo em cima disso, tá? O que eu vou fazer também? Eu vou pedir para o Shigil. Shigil, você manda para a gente o link do Miro aqui também, cara, onde a gente está trabalhando com o grupo, por favor, só para a gente também já ter em mãos aqui quando a gente for fazer o exercício. E eu vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês, gente. Importante também, né? Relembrando o que a gente falou na semana passada. Já renomei do lado do nome de vocês, quem já começou a fazer os grupos na semana passada, renomei o nome de vocês para colocar também o nome da empresa. A gente tinha feito a Malve, se eu não me engano, e Rede, certo? Então, quem tiver em cada um dos dois grupos e puder colocar ali do lado do nome de vocês, renomear no próprio Zoom aqui, a gente também agradece, porque na hora de dividir os grupos já fica mais fácil, tá? O que mais? Acho que é isso. De recados que eu me lembro aqui, passamos por todos. Então, deixa eu dividir minha tela com vocês, gente. Boa, 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 boa. Deixa eu botar todo mundo aqui em cima, abrir o chat. Se vocês tiverem alguma coisa, mandarem alguma coisa no chat, eu consigo ver também aqui no meio do caminho. Então, fiquem à vontade, ou para levantar a mão, ou para abrir o microfone e falar, ou para abrir direto no chat, tá, gente? Não se preocupe em relação a isso também. André, Bom, acho que é isso, gente. você vai colar o link? O link do Miro. Bota pra gente, Gil, please. Eu tô procurando aqui, um minutinho. Tá bom, tá bom. Beleza. Aguenta aí. Boa. Então vamos lá, ó, gente. A gente terminou. Deixa eu apresentar aqui. Eu peguei até a gravação da semana passada para garantir que a gente ia começar do lugar certinho, mas a gente terminou a semana passada fechando esse último conceito aqui, que era da validação de cada uma das áreas. Desculpa, isso aqui não foi onde a gente terminou, né? A gente passou por esse tópico, né? Quando a gente falou sobre o Canvas ali, mostramos como é que as empresas estavam trabalhando, antes até de falar sobre o Canvas, como é que elas estavam se diferenciando, pensando em pesquisa, né? Análise de mercado e tal. E falamos sobre a contribuição de produto, né? Da cadeira de produto digital para esse momento de validação de negócio, sobre aquele tipo de validação de hipótese, né, que vocês viram um pouco lá na área da parte de análise de dados. E aí a gente amarrou esse primeiro conceito de que cada uma das áreas ali do Business Model Canvas ela é passível de validação via teste, né? E a gente terminou a aula nesse segundo conceito, dizendo que cada uma das áreas do Canvas é um potencial fator de diferenciação. E aí, não sei se vocês vão lembrar, mas os dois últimos exemplos que a gente deu era um exemplo da Loft, né? A gente falou um pouquinho sobre como é que a Loft tem feito para criar diferenciais de fontes de receita diferentes, né? Usamos eles como um exemplo ali de uma empresa que pegou essa área do Canvas e deu uma expandida ali na proposta de valor, considerando essa caixinha só. E a gente passou grande parte do tempo aqui também trabalhando em cima da ferramenta, né? Então a gente teve uma aula bem hands-on aqui para o pessoal olhar bem ali no detalhe o Canvas, tentar estressar um pouquinho cada uma das áreas dele, pensar em caminhos para evoluir ali.
E hoje a gente vai começar a nossa aula falando sobre uma grande discussão, né? Que aí, principalmente o pessoal da Amori, né, que está em diferentes tipos de clientes, né? Acho que vale a gente pontuar um pouco de como que é essa realidade de modelagem de negócio na cadeira de produto, numa empresa que está nascendo agora, né? De repente uma empresa que está começando a trabalhar um novo negócio e uma empresa que já está mais consolidada, né? Então, novas empresas, né, de modo geral, elas passam por esses três grandes momentos de validação do negócio, né? O primeiro dele é o que a gente chama de... Deixa eu botar só o apontador aqui. Pronto. O primeiro dele é quando a gente fala de Problem Solution Fit, né, que é aquele momento em que a empresa está tentando encontrar uma dor real para tentar resolver, né? E, ao mesmo tempo, está construindo alguma solução que, de fato, enderece aquela dor que eles conseguem identificar. Aí a gente vai para um segundo momento, né, em que a empresa já está operando ali, então já tem essas primeiras evidências de que tem um problema que vale a pena ser resolvido. E aí a grande dificuldade é conseguir começar a replicar o processo de venda, né, começar a ganhar um pouquinho mais de tração, até a gente chegar no último estágio, que aí sim a gente já tem uma empresa consolidada, né, com áreas funcionais ali, resolvendo cada uma das suas responsabilidades ali. E aí é o momento em que a empresa está começando a construir as suas máquinas, né? Então, a máquina de venda, a máquina de produto, a máquina de contratação de pessoas, de atração de talentos e tudo mais. Então, em cada um desses momentos, tem uma pergunta ali que a empresa está tentando responder, né? A primeira é se eu consigo encontrar um problema que vale a pena ser resolvido. E aí, quando eu consigo responder essa pergunta, geralmente é o marco, né, de uma validação para outra, né? Aí o segundo, eu consigo construir a solução, entregar a solução que os clientes querem. E além disso, né, eu consigo repetir o meu processo de venda. E aí a terceira grande pergunta é como é que eu faço para acelerar o meu crescimento. Então, numa empresa que está começando, a lógica de validação de modelo de negócio, ela segue basicamente a lógica de construção de produto que a gente vê dentro dos squads ali no dia a dia, né? Que é, primeiro, eu identifico um problema, né? Então eu começo a entender um pouco melhor desse problema, eu defino uma solução que eu vou construir a partir desse entendimento de problema, eu valido qualitativamente essa solução, então toda aquela lógica de teste de usabilidade que a gente faz, tudo mais, no fim do dia, é uma parte desse processo, e depois eu verifico isso quantitativamente, né? Então, dando um exemplo aqui super alto nível, eu trouxe um problema aqui que eu trabalhei há um tempo atrás lá na Educar, que é uma empresa de assinatura de cursos online, né? Eu tinha o objetivo ali de tentar reduzir o churn, né? Era um serviço de assinatura, então eu tinha que aumentar a retenção desse produto e diminuir o número de usuários que cancelavam o produto. E aí, nessa etapa de entendimento de problema, a gente usou uma ferramenta de mapa mental como essa aqui, e a gente tentou dar uma estressada em quais eram as grandes áreas que tinham correlação com aquele problema. Então, a gente foi listar possíveis variáveis, né, que compunham o problema do lado do aluno, então características da nossa demanda, né, que pudessem justificar o churn. Do outro lado, a gente listou potenciais questões relacionadas à concorrência, né? Então, meio que a junção desses dois, né? O aluno comparando a gente com o terceiro. E uma terceira forma de identificar essas causas de churn era o próprio produto da Educar, né? Que ele se traduz tanto como conteúdo, né? Diferentes tipos de conteúdo que talvez eu não esteja construindo ou produzindo o conteúdo ideal para aqueles alunos, ou de funcionalidade de produto mesmo, né? Talvez determinadas funcionalidades ali elas não agreguem valor para o usuário final. Então, dito esse mapeamento inicial, a gente começou a clusterizar ali alguns dos problemas que a gente poderia pensar em atacar juntos com uma determinada solução. Validamos que esses problemas eram problemas reais, né? Então, como é que a gente fez isso, né? Porque isso aqui, até aqui foi tudo um brainstorm interno, né? Fui eu ali passando em algumas áreas, entendendo que cada um entendia daqueles problemas, se viam alguma outra coisa que a gente não estava mapeando. E aí a gente foi entender se, do ponto de vista do usuário, né, do aluno, esse problema ele também era real. E aí eu usei essa abordagem que é o Problem Interview lá, né, que é uma abordagem uma ferramenta dentro do livro lá do Running Lean, que, dentre algumas etapas dela, ela pergunta se ela lista 2 ou 3 problemas ali, podem ser até 5, né? A gente aqui foi até mais, a gente listou até uns 10 problemas assim, para tentar entender se o aluno tinha vivido aquele problema junto com o produto ou não. E aí, conforme o aluno responde que sim, a gente faz uma segunda pergunta, que é o tamanho da dificuldade dele
com aquele determinado problema. Então, nesse cenário aqui especificamente, essa daqui já era uma pesquisa que estava... isso aqui a gente faz geralmente numa etapa qualitativa e depois uma quantitativa, né? Então, essa daqui já era uma etapa mais quantitativa. Então, eu tinha 100 respostas quase aqui e 40% dos alunos dizendo que encontrar um conteúdo que ajudasse a abrir o negócio dele ou fazer o negócio crescer era uma dor, né? E aí, a partir daí, a gente desenhou um protótipo, né? Desenhamos uma solução ali para testar qualitativamente com o usuário. Nesse cenário, era uma solução bem simples, né? Era a reorganização dos conteúdos dos alunos de acordo com temáticas específicas. Então, aqui, por exemplo, comece por aqui, né? A gente via que tinha principalmente quem estava migrando de área, né? Tinha uma dificuldade grande de entender os primeiros passos ali para começar a trabalhar com aquela nova função dele. Cursos rápidos para vendas, né? Porque um monte de gente ali era muito boa tecnicamente, né, em fazer o produto, fazer bolo, fazer bolsa, fotografia e tal, mas não tinha a expertise de venda daquilo. Então, enfim, a reorganização do conteúdo foi um teste qualitativo ali que a gente começou a entender, para depois disso começar a evoluir para a produção. E com vários testes desses aqui, né, a gente numa empresa menor, numa startup, em alguém que está começando, a gente vai validando cada uma das etapas do modelo de negócio ou, eventualmente, definindo pivô, né? Isso aqui foi invalidado, então eu vou testar uma outra coisa. Isso vai evoluindo o modelo de negócio. Então, no fim do dia, nosso próprio dia a dia de produto já é a ferramenta de evolução que a gente vai vivendo de modelagem de negócio. No caso de empresas mais consolidadas, vocês provavelmente vão concordar comigo que esse buraco é um pouco mais embaixo, né? Então, se eu estou falando de uma rede, por exemplo, de uma Malve, por exemplo, que a gente está usando como os nossos casos de estudo aqui, vai ser ingênuo a gente pensar que fazendo um outro teste ali no produto, a gente vai conseguir, né, com, sei lá, 2 semanas, 3 semanas de teste, mudar o modelo de negócio da empresa, né? Então, em empresas mais consolidadas, esse caminho ele é um pouquinho mais complexo. Então, eu peguei um exemplo aqui das empresas da Móvel, né, que eu trabalhei há um tempo atrás lá no iFood. Então, como é que funcionava esse modelo de planejamento estratégico, né? Isso aqui era padrão para todas as empresas do grupo, então bastante gente rodava nesse modelo aqui. A gente tem basicamente uma visão, né? Uma visão estratégica do negócio. Dessa visão, a gente tem uma missão, né? Que é basicamente como que a gente vai traduzir essa visão num espaço curto de tempo. Então, no caso do iFood especificamente, essa missão nunca mudou, né? Enquanto eu fiquei lá, a gente manteve a mesma missão desde sempre, mas tinham outras empresas do grupo que essa missão acabava mudando de tempos em tempos ali, de acordo com o que estava sendo feito, executado, e eventualmente outras definições estratégicas que surgiam no meio do caminho. Então, dessa missão, a gente entrava no processo de planejamento estratégico, né, que era isso aqui. Num primeiro momento, a gente analisava, basicamente uma análise SWOT mesmo, só que com um pouco mais de detalhamento, né, para cada uma das questões que a gente posicionava ali na SWOT. Dessa SWOT, a gente começava a desenhar estratégias que viravam projetos e que depois viravam orçamento, né, para a gente conseguir colocar aquelas coisas para rodar. E de tempos em tempos a gente fazia o acompanhamento mensal de como é que isso estava funcionando. E aí, desse acompanhamento, a gente, obviamente, vinculava isso ao calibration das pessoas, né, pagamento de bônus, esse tipo de coisa. E aí, no final desse processo de planejamento estratégico, né, dessas caixinhas em que a gente saía com as estratégias já definidas, né, e os projetos, eventualmente, também... Opa, deixa eu voltar aqui. E os projetos, eventualmente, também já definidos, a gente tinha um mapa estratégico que eu trouxe um exemplo aqui de há um tempo atrás, que era dividido entre objetivos financeiros, objetivos de mercado, objetivos de processo e de pessoas, né? Então, para cada uma dessas caixinhas aqui, principalmente a partir dos financeiros, né, porque a ideia é que todo esse resto aqui ele gere, por consequência, né, indicadores financeiros e objetivos financeiros, mas para cada uma dessas caixinhas aqui mais de mercado, a gente tinha líderes que organizavam um time ali em torno daquilo. Esse time ia crescendo, diminuindo ao longo do tempo, mas era o time necessário para fazer aquele negócio funcionar, tá? E aí tinham 3 grandes vetores, né, de mudança de modelo de negócio aqui que eu acho que faz sentido pontuar para vocês. O primeiro deles é o que a gente chamava de disrupt, né,
que era toda a frente de inovação, entre aspas, do iFood. E por que eu estou falando entre aspas, né? Porque, obviamente, dentro das tribos, das estruturas funcionais, você tinha um monte de projeto, iniciativa, que, eventualmente, a gente poderia categorizar como inovação, né? Eram iniciativas de alguma métrica core ali, mas que poderia fazer alguma coisa diferente ou gerar um valor percebido diferente daquele valor inicial. Mas esse time especificamente do Disrupt era um time que ele era focado especificamente em testar coisas novas e que pudessem ter um grande impacto no negócio, né? Então, quase que por definição, esse time foi construído, e aí quando eu falo esse time, eram mais ou menos 9 squads, né, dentro da empresa. Se eu considerar que a estrutura na época devia ter uns 60 squads mais ou menos, é mais ou menos uns 5% ali de esforço do time, de 10% de esforço do time ali, desculpa, para testar coisas novas, né? Então, aí a ideia dessa galera era ciclos muito rápidos de desenvolvimento, né? Então, de 15 em 15 dias a gente fazer checkpoints de como é que as coisas estavam evoluindo ali, muito focado em indicador, obviamente, e muito focado em teste e iteração, nesses ciclos muito curtos, tá? Então, isso aqui era um dos pilares principais responsáveis por mudar o modelo de negócio, né? Por evoluir o modelo de negócio da empresa. Essa linha do meio do caminho aqui, né, essas RMRs, era o que a gente chamava de business as usual, né? Então, isso aqui era basicamente 80% do esforço da empresa, mais ou menos, focado basicamente em negócio, em incrementos dos principais indicadores do negócio. Então, aqui estava, sei lá, 80% de todo o esforço da empresa, que no caso do iFood, por exemplo, era fazer mais pedidos, né? Então, cara, recomendar coisas novas, né? Fazer com que o usuário se engaje mais com a oferta, coisas nessa linha, enquanto eventualmente esse pessoal aqui estava pensando em entregar com drone, por exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia do que tipo de diferença que eu estou falando. Joyce, manda bala que você levantou a mão aí. Eu queria saber se isso tem a ver com OKR, com Key Results das empresas, metas, esse tipo de coisa. Boa. Ótima pergunta. São diferentes OKRs, seria isso? Ótima pergunta. Essas intenções estratégicas aqui basicamente o iFood não trabalhava, né, especificamente com o modelo de OKR, mas aqui essas caixinhas aqui, né, esses grandes objetivos aqui eram basicamente o que a gente chama hoje no mercado de OKR, tá? Então, dentro de cada uma desses macro objetivos, você tinha um KR, né, um Key Result aqui, que nesse caso, por exemplo, é número de pedido, né? E aí, aqui dentro, a gente tinha os times sendo organizados. Então, na prática, esses times aqui, né, essas linhas aqui de Disrupt, de RMR, de New Business, elas poderiam ser responsáveis por um ou mais desses OKRs aqui, tá, Joyce? Então, por exemplo, eu poderia ter o time de Disrupt trabalhando aqui no iFood Pay, por exemplo. Então, é uma linha dentro de iFood Pay ali, que você tem um squad do Disrupt que está olhando para lançar um meio de pagamento novo, por exemplo. Tá? Então, aqui estão os objetivos estratégicos, né, os OKRs, que a gente não usava o modelo de OKR necessariamente, mas é quase que um deparo aqui. E aqui eu estou falando mais da estrutura da empresa como um todo, né? Como é que a empresa como um todo estava distribuída do ponto de vista de projetos mais focados em inovação, em mudança de modelo de negócio, projetos mais focados em evolução do core business e iniciativas de compra de empresas, né? Essa última linha aqui que eu não cheguei a explicar é uma linha de M&A, né? De compra e aquisição de outros modelos de negócio. Ficou claro, Joyce? Ficou sim, obrigada. Boa. Maravilha, gente. Então, essa era as grandes subdivisões, né? Quando a gente vai pensar em o que era responsável por uma mudança de modelo de negócio, a gente tem basicamente desse lado aqui, vamos dizer, 10% da empresa focada em tentar validar novas teses de negócio. E aí, conforme essas coisas eram sendo validadas, obviamente, isso começava a ganhar mais tração e mais recurso. E, por outro lado, você tinha, sei lá, 5% da empresa ou até menos, que estava olhando para oportunidades de compra de outros negócios que eventualmente fizessem sentido para a gente, tá? E aí, obviamente, né, para cada uma das apostas mais agressivas que a gente fosse fazer, a gente seguia por uma linha de estudo de potencial de mercado, né? Então, eu trouxe aqui só o exemplo do Thumb Sum Sum, né, que é uma metodologia para definir tamanho potencial de mercado.
mas é mais para dizer que para todos esses, por exemplo, se a gente vai lançar drone, né? Cara, qual que é o tamanho potencial? O que drone vai melhorar no nosso negócio e qual que é o tamanho potencial desse mercado? Então, beleza, a gente senta lá, define mais ou menos o tamanho disso. Então, para todas as mudanças mais estruturais de modelo de negócio, a gente tinha uma análise mais quantitativa ali, um business case praticamente para deixar isso mais explícito. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um exemplo de um que eu estou fazendo lá no Gympass, que acho que exemplifica bem essa alteração aqui. E aí eu deixei nos slides até oculto, gente, não vou passar por agora porque acho que foge um pouco da nossa temática, mas eu deixei aqui alguns dos princípios que esses squads aqui do Disrupt, que eu deixei em vermelhinho aqui, eles seguiam, tá? Então, é mais como referência para vocês aí, se vocês quiserem depois dar uma fuçadinha, mas tem aqui linhas gerais, né? Quais eram os princípios do squad, quais eram os principais papéis que você tinha dentro do squad, com algumas definições dentro desses papéis e tudo mais. Mais como referência para vocês aí, porque não é muito sobre a nossa temática de modelo de negócio. E aí, sobre os principais drivers de mudança de modelo de negócio, historicamente, a gente tem 4 grandes drivers, né? Então, o que geralmente influencia um negócio, ou geralmente é observado por um negócio, para definir potenciais candidatos à mudança de modelo de negócio. Então, o primeiro deles é o driver baseado em olhar e tentar analisar um pouquinho melhor como que é todo o fluxo de produção, né, toda a cadeia de produção que você tem, independente da sua empresa. E aí isso geralmente nasce das parcerias chaves, né? Então, por exemplo, no caso do iFood, só para a gente manter o mesmo exemplo, para o restaurante operar, ele precisa comprar insumo, né? Então, para comprar insumo, ele precisa comprar de alguém. Então, quando o iFood olhou para isso, falou assim, pô, a gente tem, sei lá, na época, 60 mil restaurantes que precisam comprar de alguém. Por que a gente não pode vender matéria-prima para esses restaurantes, né? Então, daí surgiu uma nova hipótese, que era montar o que virou depois um negócio chamado iFood Shop, que era justamente isso, um marketplace que vendia insumos para restaurantes poderem produzir. Então, esse é um exemplo de mudança de modelo de negócio que nasce dessa análise de parceria-chave, tá? Outro exemplo que também é bem comum é esse que a gente chama de Customer Driven. Então, por exemplo, eu tenho novas necessidades ali do meu negócio, então eu vou dar um exemplo do Gympass, que entrou a pandemia, com a pandemia o usuário não pode mais ir para a academia. Então, tem uma nova necessidade ali do usuário, que é fazer atividade física dentro de casa. Como é que a empresa consegue mudar o modelo de negócio dela para poder contemplar essa nova necessidade? Então, no caso do Gympass, o Gympass lançou um negócio chamado Wellness Apps, né? Que é as aulas ao vivo, em casa, aula com personal trainer em casa também, via Zoom e tudo mais, e os aplicativos, né? Então, uma mudança contextual ali, obviamente, que aconteceu vindo do consumidor e que drivou uma mudança no modelo de negócio da empresa como um todo. Não só um novo serviço, como também uma mudança de modelo de negócio, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho qual foi exatamente. Um outro tipo de driver é um driver mais interno, de definição de proposta de valor mesmo, né? Então, sei lá, eu estou vendo, por exemplo, que eu tenho uma potencial alteração na minha proposta central ali do produto, que se eu abarcar uma característica um pouquinho diferente do meu negócio e mudar essa minha proposta de valor, eu posso, de repente, pensar num novo modelo de negócio ou em alguma variação do meu modelo de negócio. Então, um exemplo disso seria, por exemplo, Peloton, mas não sei se vocês vão conhecer, mas é um concorrente direto do Gympass hoje, que eu tô bem por dentro, né? Então, o Peloton, o que eles fazem? Eles são basicamente uma empresa que vendem um hardware, que é meio que uma bicicleta ergométrica que eles mandam para sua casa, e junto com essa bicicleta toda high-tech lá, incrível, maravilhosa, eles têm um licenciamento de software também, que tem música, atividade de personal trainer e tudo mais. Eles começaram a entender que eles poderiam trabalhar esses produtos separados, né? Então, o modelo de negócio que antes era um modelo de subscription, né, de assinatura, ele começou a ser um modelo que vendia hardware, vendia a bicicleta separada do software que ajudava as pessoas com atividade física. Então, é uma alteração do modelo de negócio que cria uma nova fonte de receita, uma nova linha de receita ali, e que nasce de uma evolução da proposta de valor inicial da empresa, tá? E, por último, o outro driver que também costuma ser comum é analisando potenciais novas fontes de receita. Então, por exemplo, todos esses marketplaces que a gente conhece, né, de, sei lá, iFood, Magalu,
Mercado Livre, enfim. Todos eles trabalham geralmente com, por exemplo, o Magalu está construindo agora um CRM interno. Então, é um CRM em que as empresas, né, os sellers lá do Magalu, conseguem entrar nesse CRM e conseguem fazer um bid, né, conseguem fazer um lance para que eles criem um anúncio dentro do Magalu daquele produto e que aquele anúncio ele seja promovido. Então, quando você começa a criar essas lógicas de promoção, né, dentro do próprio marketplace, são mudanças de modelo de negócio que geralmente tem um driver mais financeiro, né, de ativar uma nova fonte de receita. Tá? O iFood, quando coloca, por exemplo, o ranqueamento pago, né, como são os anúncios do Google ali, né, que você faz a busca do Google e você já vê os links patrocinados ali, é uma outra maneira também de criar uma liquidez maior para o marketplace dele. Né? Então, esses são os 4 principais drivers. E aí o exemplo que eu trouxe do Gympass foi o Gympass hoje é um marketplace com 2 fontes de receita. Né? Então, ele tem o Enterprise Fee, que é para a empresa poder conceder o benefício corporativo do Gympass, ela paga uma taxa, né, para o Gympass oferecer para os usuários. E o usuário, se quiser assinar o Gympass, ele também paga uma mensalidade. Né? No fim do dia, essa mensalidade do usuário ela fica quase que negativa, que não paga os custos. E aí o que importa para a empresa o que importa para o Gympass é esse Enterprise Fee, porque é realmente onde a empresa tem lucro. Porque você pagar um plano de, sei lá, R$70 numa academia que custa 150, na prática o Gympass fica no prejuízo cada vez que você vai na academia. Então, como é que eles começaram a pensar numa variação do modelo de negócio? Né? A gente tem feito hoje o que a gente chama de Free Plan, que é um modelo em que a gente, dado que a gente tem um novo produto, né, que são esses aplicativos que eu comentei com vocês de terceiros que a gente oferece dentro do marketplace, esse novo produto ele poderia ser vendido como um novo plano. Né? E aí, para o usuário, é gratuito, mas para a empresa paga para poder conceder o usuário a opção de usar aqueles produtos digitais, por exemplo. Tá? Então, é uma variação no modelo de negócio, porque você começa basicamente a entrar no modelo freemium, né? Porque antes todas as assinaturas eram pagas pelo usuário final, agora elas passam a não ser. Isso abre um precedente para você começar a pensar em outros tipos de assinatura que talvez não sejam pagas e que agreguem algum valor e que vão melhorar a conversão em algum momento. Então, esse é um exemplo aqui de alteração de modelo de negócio que acho que vale pontuar. Principalmente porque acho que esse é o terceiro conceito para a gente amarrar aqui hoje, que é quanto mais próximo, né, para quem está buscando ou quem tem interesse, né, de começar a tentar influenciar alguma mudança de modelo de negócio dentro da sua própria empresa, quanto mais próximo essa variação de modelo de negócio, essa alteração de modelo de negócio, ela é do core business, né, do que a empresa faz como atividade principal, mais fácil vai ser implementar essa alteração. Então, no caso de Gympass, de novo, né, a empresa já é um modelo de assinatura. Se a gente pegar um desses planos e colocar gratuito, para operacionalizar isso é muito mais fácil, para eu conseguir validar essa tese também é muito mais fácil. Então, é natural que isso ajude um pouco mais. Até aqui, gente, alguma dúvida aí? Alguém quer fazer algum comentário, alguma reação? Então, vamos seguir. Dito isso, gente, eu trouxe aqui para vocês um exemplo aqui. Opa, fala aí, alguém levantou a mão? Manda aí, Rafael. Boa noite, André, tudo bem? Boa noite, tranquilo. Cara, eu tenho uma dúvida. Eu trabalho na área portuária, tá? Aqui em Santa Catarina. Então, a gente tem uma operação que ela é muito focada nessa logística de movimentação de containers. Quando tu diz que quanto mais perto do core, maior essa facilidade, como tu enxerga isso? Por exemplo, empresas que são altamente reguladas, como é o meu caso, assim, eu consigo fazer atividade de suporte a essa movimentação de cargas, mas quando eu penso em exercer um outro serviço, eu já tenho todo um trabalho muito forte que é esses órgãos e agentes reguladores. Como é que tu enxerga um caminho para esse tipo de cenário? Boa pergunta, Rafael. Cara, eu acho que esse é o cenário mais adverso para você pensar em mudança de modelo de negócio que poderia ter, de verdade. Eu vejo um paralelo com o teu, é o paralelo todas essas fintechs têm passado por isso, né? Que é assim, elas começam a estruturar um serviço de banking
via terceiros, né? Então fecha um contrato lá com a BV, com o Itaú, não sei o que lá, e oferece parte daquele portfólio dessa instituição financeira como serviço, só com um white label ali na frente, né? Uma repaginada da experiência e tal. E aí qualquer coisa que eles querem fazer diferente do que aquela instituição financeira oferece, eles têm que entrar com uma série de trâmites jurídicos e burocráticos ali para que eles próprios possam se tornar uma instituição financeira. Cara, nesse cenário, infelizmente, não tem muito o que fazer, cara. O que eu acho que pode te ajudar, que é um pouco também do que essas empresas fazem hoje, eles desatrelam a estrutura de produto desenvolvimento do que eles chamam de arquitetura de produto. Eu não sei como é que seria o nome que você daria aí, mas é basicamente um cara que é quase que um economista de banco tradicional mesmo, que entende tudo de regulação do Bacen, cara, sabe todas as brechas que tem ali em cada uma das leis, das regras e não sei o quê. E esse cara dupla com uma pessoa de produto que olha para a experiência do consumidor final ali mesmo, e eles estão o tempo inteiro tentando pensar em novas maneiras de construir produtos, considerando eventuais brechas que não foram ainda utilizadas pelas normas. Eu acho que esse é o modelo que talvez mais te ajude, Rafa. Não sei quão factível isso seria para você, mas eu concordo que é um cenário complicado mesmo. Não, já deu uma boa ajudada assim pensar aí numa possibilidade. De ter uns especialistas dentro do Porto, dessa parte de regulação aduaneira, talvez realmente seja estreitar esse relacionamento para a gente conseguir pensar aí como atuar dentro dessas normas, né? Então, Essas valeu. fintechs, cara, elas geralmente são três papéis que andam juntos ali, né? Que é o PM, que está olhando mais para a experiência do produto final, é o business owner, né, entre aspas, que é a pessoa que está olhando mais para os indicadores de negócio ali dentro daquela BU, daquela estrutura. E você tem um terceiro, que é o arquitetura de produto, né? Que é um cara mais focado em regulação, né? Mais focado em tentar encontrar as brechas ali de como fazer o produto funcionar. Show. Valeu. Beleza? Valeu, cara. Mais alguém, gente? Maravilha. Então, seguindo. Eu trouxe aqui agora, pessoal, um exemplo de como que a gente tem feito. Isso aqui vocês vão ver que tem um monte de coisa que está em work in progress ainda, em WIP aqui, que a gente tem feito lá no Gympass para definir a estratégia de 2022 aqui para a estrutura de consumidor final, tá? Então, eu trouxe o material aqui bem como ele está hoje, está meio cru ainda, mas acho que é mais para exemplificar o porquê aqui. Então, qual que era o nosso objetivo com isso aqui, né? É a gente apresentar essa primeira versão do que seria a nossa estratégia para o ano que vem, e aí incluindo e aí reparem como é que isso aqui pode transformar o negócio hoje, né? Então, uma nova métrica de sucesso, para o que o Gympass deveria perseguir. Então, a gente está sugerindo um novo indicador para a gente, inclusive, reportar para o mercado como o principal indicador para o IPO. A empresa está numa busca de começar a pensar em IPO agora. Uma nova proposta de valor para uma camada específica de consumidores que a gente tem dentro do negócio e, por conta disso, uma reestruturação do time. Tá? Enfim, isso aqui é um sumário executivo que a gente nem terminou ainda, mas a ideia é trazer os principais pontos para cá. E essa é a agendinha aqui que eu vou passar com vocês rapidinho. Então, aonde é que a gente deveria olhar enquanto negócio? Qual que é a nossa proposta de estratégia? Alguns pontos de discussão aqui e depois próximos passos e mais uma série de análises que subsidiam isso que a gente está trazendo como proposta, tá? Aí aqui eu trouxe só nessa primeira etapa, né, de o que a gente deveria priorizar, é só algumas características que diferenciam negócios de sucesso, né, de produto digital. Inclusive foi o que eu mostrei para vocês lá na aula de estratégia, não sei quem que vai lembrar aqui, mas eu comentei de uma referência que chamava o Super Founders, né, que é um livro que fez uma análise no banco de dados, no maior banco de dados de startup dos Estados Unidos, e eles começaram a entender quais eram as principais características que diferenciavam os negócios que conseguiam chegar ao valuation de $1 bilhão e os que não conseguiam. Então, eu trouxe todos eles para cá só para pontuar, né? Pô, o que faz sentido a gente olhar ou a gente garantir que o nosso negócio ele está bem fundamentado nisso? Então, o primeiro deles é tipo de defensibility, que eles chamam, né? Que é barreira de entrada. Então, engenharia geralmente é a maior barreira de entrada para uma empresa que consegue chegar ao valuation de $1 bi. Aí a outra coisa
market size, nem coloquei nada ainda, requerimento de capital também não, time to market também não, e essa daqui é uma outra característica também que eu ainda vou tentar dar uma exploradinha. Então, tá, o time, né, saber se o time é bom o suficiente. No momento de early stage, isso aqui é muito olhado, né, depois isso aqui já começa a ser menos olhado, mas, inclusive, quando vocês pegam as últimas notícias do Nubank, não sei se vocês pararam para ver, mas no comunicado que saiu nessa semana, falando sobre o investimento na Creditas, uma das coisas que a reportagem fala é que o Nubank tem trazido cada vez mais executivos estrangeiros. Então, até empresas que estão mais próximas do IPO, a gestão, né, o nível de gestão é um negócio que é muito olhado. Então, era mais para dar um overview assim, mais high level. Tá? E aí eu trouxe um pouquinho também de como é que tem sido esse landscape, né, como é que tem sido essa subdivisão de investimento em 2020. Então, o nosso negócio é um negócio de wellness, né, e de education, né, é uma plataforma que intermedia esse tipo de atividade de wellness. E eu queria pontuar aqui que a gente está num mercado difícil, né? Se você for ver essa parte de investimento em wellness aqui, ele é muito pequenininho, perto do tanto de investimento que tem surgido, principalmente nessa parte de tratamento alternativo, o que faz muito sentido com o contexto de pandemia, né? Tá todo mundo tentando migrar para um tipo de telemedicina, né, que a gente chama no Brasil, né, que é um atendimento, pelo menos atendimento em primeiro nível, sendo feito via digital. Isso, obviamente, também, desde o começo da pandemia, começou a aumentar bastante ali, ano a ano, o tanto de investimento. A Joyce levantou a mão aí. Pode falar, Joyce. Eu queria saber o que é wellness. Desculpa a minha ignorância. Nada. Tá Wellness. ótimo. Pergunta mesmo, Joyce. Wellness são atividades de bem-estar, tá? E aí, pessoal, vocês me desculpem, porque todo o material do Gympass também ele tem que ser em inglês. Então, qualquer coisa que vocês queiram perguntar aqui que não esteja fazendo muito sentido, fiquem à vontade, tá? Mas deu para entender, Joyce? Então, atividade de bem-estar porque antes a gente era focado basicamente em fitness, né? Que a gente chama, que é academia, né? Ida para academia, atividade física e tudo mais. No começo da pandemia, o Gympass abriu essa proposta de valor para olhar para questões relacionadas a bem-estar. E aí começa a englobar meditação, terapia, um monte de coisa que não é atividade física, mas que está no macro tema ali de saúde. Entendi. Tá? Obrigada. Boa. Nada, que isso. Então, isso aqui é mais para pontuar, cara, como é que está essa subdivisão aqui de investimento no mundo hoje, pensando em diferentes modelos de negócio. Então, parece que o negócio aqui para a gente não está muito, muito confortável. Acho que eu cliquei sem querer, sempre faço isso. Boa, voltei. E aí, depois disso, eu comecei a dar uma olhada em alguns benchmarks aqui de mercado para entender como que as empresas que fizeram IPO ultimamente, né, têm se posicionado, tá? E aí, aqui eu separei alguns principais tópicos aqui de informação relevante para o pessoal. Então, o primeiro delas nesse momento pré-IPO, empresas do modelo de negócio de assinatura geralmente reportam 3 grandes indicadores, que é número de usuários na base, EBITDA, né, que é um indicador financeiro, né, olhando para qualidade financeira da empresa, e uso, alguma métrica que indique uso, né? Esses são os 3 principais indicadores. E aí, além disso, né, quando você vai olhar todas as empresas que fizeram IPO, todas elas têm lucratividade negativa, né? Todas elas dão prejuízo até o IPO e a maioria delas continuam dando prejuízo depois do IPO também. 2 das que a gente olhou, que é o Peloton, que é quase que um concorrente direto do Gympass, né? E o Spotify, colocam como fatores de risco o crescimento da base de usuário. As 2 também, Peloton e Spotify, têm mais de uma fonte de receita secundária, né? Então, além do negócio principal delas, tem alguma outra fonte de receita secundária. E acho que, overall, esse daqui é o mais importante. Depois disso, né, quando a empresa faz o IPO, algumas delas definem as prioridades em novos produtos e depois engajamento. Uma coisa importante que aconteceu depois do Covid é que todas essas ações começaram a cair muito, né, porque é um tipo de ação especificamente focada em crescimento, né, e aí, obviamente, quando tem um cenário de capital mais reduzido no mercado, esse capital tende a ir para ações de valor, né, então o cara começa a investir numa hidrelétrica, por exemplo, porque sabe que é muito mais perene do que um negócio de tecnologia que do dia para a noite, se não dá lucro, pode quebrar eventualmente. Então é natural que isso aconteça também.
Os negócios que têm margem de lucro mais alta, obviamente, sofrem menos nesse período. Tá? E aí, Bom, então isso aqui é mais um overview. Então, aqui tem uma tabelinha em que eu pego todas essas empresas que eu olhei, né? Peloton, SmartFit, Spotify, quais são os principais KPIs que eles reportam, quais são os fatores de risco que eles colocam lá nos documentos dele. Isso aqui, gente, é tudo olhando para... Não sei se quem aqui se interessa, mas toda empresa que abre capital na Bolsa, ela precisa mandar um formulário para a Nasdaq, para a Ibovespa, enfim, para a Bolsa que elas forem abrir, explicando o negócio todo. Hoje, isso tem sido um MBA para mim, assim, sendo bem honesto. Eu recomendo demais, cara, que vocês... Quem se interessar realmente por negócio, não só produto e tal, mas negócio, é muito legal, porque eles colocam... Nos Estados Unidos, por exemplo, eles são obrigados, por lei, a colocar uma parte que chama Risk Factors, que a própria empresa fala quais são os principais pontos de atenção do negócio dela. Então, eles são obrigados a dizer que, eu estou muito dependente de uma única fonte de receita. Então, eles colocam lá para o investidor entender quais são os principais riscos daquele negócio. Aí, eu queria dar uma olhada aqui em quais são as principais métricas que eles reportam de crescimento, né? Então, crescimento de receita, de usuário, de uso e margem. E aí, alguns comentários. Então, eu fiz isso antes do IPO dessas empresas e fiz isso depois do IPO das mesmas empresas. E aí, olhando para as mesmas coisas, né? Quais eram os KPIs que eram reportados, como é que estava o crescimento de cada uma das coisas, e o preço das ações, né? Que é o que muda aqui. E aí aqui a gente consegue ver, né? A Peloton, por exemplo, que é essa empresa de hardware que eu comentei com vocês de bicicleta, é uma empresa australiana que até antes do Covid tinha crescido em um ano, basicamente, né? De setembro de 2019 até comecinho de 2020, tinha crescido 512%. Do Covid até hoje, a empresa cresceu 3,5%, para vocês terem ideia. Então, no Covid, ela cai vertiginosamente, né? Cai 200% aqui, basicamente. E aí, do fundo do poço ali do Covid até agora, ela andou praticamente de lado, né? E aí, quando você vai ver Spotify, ela anda para trás ainda, né? Então, antes do Covid até hoje, ela ainda cai 100% das ações. E aí, muito por conta disso, né? Por exemplo, quando você vai comparar a margem da Peloton de 64% com a margem do Spotify de 28%, é natural que o investidor vá, nesse momento difícil, ele vai manter a grana dele onde tem margem de lucro mais alta, né? Então, enfim, essas análises aqui foi um pouco que a gente usou para embasar uma parte do nosso argumento. E aí depois, a gente estava querendo pontuar, bom, então, o que é o Gympass nesse meio do caminho, né? É uma empresa de crescimento ou é uma empresa de valor? E aí a gente colocou aqui o que geralmente são características principais de empresas de crescimento e de empresas de valor. Então, segmento, né? Aqui a gente está falando basicamente de empresas de tecnologia, aqui a gente está falando de empresas da economia antiga, né? Que geralmente vende commodity, alguma coisa nessa linha. Crescimento de usuário, de receita e de lucro. Geralmente são altos, né? Para empresas de crescimento, enquanto para as empresas de valor são mais incrementais, né? É uma escadinha que vai subindo ali mais linearmente, enquanto as de valor, as de growth tem um crescimento mais exponencial. Market share, né, tamanho do penetração de mercado aqui. Geralmente, essas empresas têm uma penetração um pouco menor, mas cresce muito rápido em comparação com essa daqui. Enfim, então a gente pontuou algumas dessas características aqui, para depois a gente entrar no que era mais... Então, até aqui a gente só estava tentando montar esse argumento para definir para que lado que a gente vai a partir de agora do ponto de vista de modelo de negócio, né? E aí, o foco principal do argumento é bem analítico, tá? Então, o que eu vou mudar aqui minha tela com vocês, só para vocês verem os bastidores aqui que a gente tem trabalhado. Mudei de tela aqui. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Peraí, onde é que foi parar? Ixi, peraí, deixa eu abrir de novo. Ih, gente, acho que não vai abrir. Daqui a pouco no intervalo eu abro para vocês, porque senão a gente vai ficar agarrado aqui. Só tentar uma última coisa. Não vou conseguir. Agora foi.
Eu não vou, eu vou abrir um intervalo, porque senão não vai dar certo. Achei que já estava aberto aqui. Deixa eu voltar para outra tela. Então, o que eu fiz? Eu basicamente, assim, em linhas gerais, eu peguei toda a nossa base, né? Eu olhei para toda a nossa base lá no Gympass e a gente fez um estudo de funil, considerando não só o produto, né? Não só o uso do produto, que é o que a gente olha hoje, né? Número de check-ins, número de usuários ativos e tudo mais, mas olhando o negócio como um todo, né? Então, pegando cada uma das etapas ali do fluxo de aquisição e olhando tudo de ponta a ponta. Então, o que a gente viu, né? Quando a gente compara cada uma dessas camadas, então o usuário primeiro ele tem que se tornar um membro do Gympass, que significa a empresa contratar o Gympass e ele ter a possibilidade de assinar, isso a gente chama de membro. Depois ele entra para virar um subscriber, né? Uma assinatura efetivamente se ele comprar o produto. E aí depois ele pode se tornar um usuário ativo, que é se ele faz check-ins, né? Se ele usa o produto mensalmente ou não. Então, nesse meio do caminho, a gente observou que essa conversão de membro, né, que é o momento em que ele pode usar o produto, até o momento em que ele assina o produto, essa conversão ela aumentou 5 vezes quando a gente compara na primeira camada. Quando a gente olha de engajamento do produto, né, que significa quantos check-ins por usuário, né, quantos usos por usuário a gente vê que isso aumentou também 67% nos últimos 12 meses, mas ainda está abaixo do comportamento antes do Covid. O nosso churn, a gente vê que ele caiu 42%, então ele está mais ou menos controlado assim, apesar dele ser 2 vezes mais alto do que o Spotify, por exemplo, que poderia ser um paralelo aqui. E quando a gente olha na conversão de usuários que poderiam ter o Gympass para usuários que pelo menos entraram no aplicativo, se a gente melhora 0,5% dessa conversão, a gente aumenta 2% no volume de assinatura, se a gente não mexer em nenhuma outra taxa, né? No volume de assinatura e no volume de check-ins. Depois eu vou mostrar para vocês a base toda ali, para vocês entenderem melhor como é que está estruturado. Mas a gente desenhou 8 cenários diferentes para conseguir projetar em que momento do fluxo que a gente poderia impactar, que a gente poderia melhorar a conversão e como é que isso refletiria em volume de assinantes e volume de check-in. Por que os dois, né? Primeiro porque são 2 indicadores que, né, como eu falei no racional lá atrás, eles são os principais indicadores olhados para a IPO. E segundo porque check-in hoje é a métrica de sucesso da empresa, mas a gente quer virar isso para assinatura. Tá? Então, era importante dizer que o impacto acontece nos dois. Tá? E aí, além disso, tem um terceiro argumento, que é, hoje o aplicativo ele não tem nenhuma funcionalidade para quem não é assinante. Então, se você entrar no aplicativo, assinar os termos e condições e navegar por ele, você só consegue ver as academias, mas você não consegue fazer nada com aquilo ali. E aí a expectativa é, se a gente pega esse número de pessoas que acessam o produto, mas não assinam o produto, e a gente conseguir que 30% deles usem alguma funcionalidade nova que a gente criar, a gente tem 20% a mais de base para poder considerar como uma métrica de sucesso de assinatura, né? A gente mudaria um pouco o conceito do que é assinatura para membro ativo, que é o pitch que a gente está fazendo aqui, e isso influenciaria bastante os indicadores para o IPO. Então, esse foi a historinha que a gente vem contando. E aí, qual que é a conclusão, então, disso aqui no primeiro momento? Então, considerando que, aí eu vou entrar muito no detalhe, mas assim, considerando que todo membro do Gympass, ele já tem alguma fonte de receita porque a empresa está pagando, né? Mesmo sem ele usar o produto, a empresa paga pela possibilidade dele usar o produto, e além disso, que todos os negócios de subscrição, né, de assinatura que a gente viu antes, tem o número de assinatura como uma das principais métricas deles, a gente já tem esforços acontecendo dentro de retenção, e a gente poderia ter um ROI muito alto para essas funcionalidades que eu falei agora há pouco, né, que é construir alguma coisa para engajar um usuário que ainda não é assinante. A gente está defendendo a ideia de que a gente deveria mudar esse conceito do que é um assinante para o Gympass e focar nisso, em aumentar esse número para olhar para o IPO, né, para tentar valorizar o negócio para o IPO. E aí, a partir disso, a gente precisaria criar uma proposta de valor específica para esse grupo novo, né? E depois disso, a gente precisaria olhar para essa etapa do funil em que a gente precisa diminuir o atrito disso ali. E aí, dentro disso, a gente entra na definição da estratégia em si. Então, aqui são as 3 camadas que eu comentei com vocês, né? O elegível é o usuário que poderia usar o Gympass.
o membro é o usuário que poderia usar o Gympass e entrou no produto em algum momento, aceitou os termos e condições lá, então pode entrar no aplicativo. E o subscriber é quem tem um plano ativo. Então, ele entrou no aplicativo e resolveu comprar um plano. Então, hoje, a gente olha para esse fluxo aqui. E aí, a nossa sugestão é a gente começar a, em vez de olhar só para essa etapa aqui de assinatura, né, tentar aumentar essa conversão para assinatura, a gente quer olhar também para essa etapa aqui de quem é membro e como é que a gente faz para fazer esse membro usar o aplicativo e tentar reter esse membro dentro do aplicativo para aumentar também a conversão aqui de assinatura. Então, esse é o racional que a gente está levando, e aí para isso a gente tem mais algumas coisas aqui que a gente defende o porquê desse modelo freemium, como é que isso é hoje, né? E como é que seria nessa nova versão. E aí, por último, a gente tem uma reorganização dos times, né? Então, essa caixinha aqui seria nova, a gente hoje não olha para essa etapa da jornada, hoje a gente também não olha para essa etapa da jornada, nem para essa, e aqui a gente redistribuindo os times, pensando nessa nova estrutura. E aí depois a gente coloca mais alguns pontos de discussão aqui, mas é mais uma coisa para drivar a discussão internamente. Próximos passos que a gente recomenda aqui, e aí aqui o que eu comentei com vocês, né? Todas as análises de funil, de conversão, retenção dos usuários, tudo isso que embasa o racional analítico que a gente está falando lá atrás, a gente coloca aqui, a gente colocou aqui como anexo, tá? Então, depois do intervalo, eu vou voltar com vocês com a tabelinha ali que mostra todos os dados que a gente olhou, mas aqui a ideia era mais dar um overview de como é que a gente tem trabalhado para quando a gente chega num processo de planejamento estratégico, como vai acontecer agora no fim do ano, a gente já tenha um embasamento forte para conseguir caminhar numa prioridade grande, né? Que é isso aqui. Então, na prática, o que significa? É a gente mudar o conceito do que é uma assinatura e um usuário ativo no Gympass, né? Com o objetivo de valorizar a empresa pro IPO. Então, e aí esse processo também é um negócio que eu também já aprendi em experiências passadas, que nada se define no planejamento estratégico de uma empresa, né? Tudo se define antes, né? Tudo é amarrado antes, e geralmente o planejamento estratégico é muito mais um momento de validar uma decisão propriamente dita do que o momento de tomar decisão, né? Geralmente você já vem com tudo muito bem amarrado ali, então é mais ou menos o trabalho que a gente está fazendo para que no ano que vem a gente já tenha esse panorama já bem definido aqui para a gente conseguir evoluir no que a gente quer. Manda bala, Joyce. Eu fiquei curiosa com relação ao fluxograma, a jornada, né, do usuário, e queria saber como é que foi, como é que eu vou dizer, quem foram os colaboradores que fizeram, assim, foi um PO com Product Manager, no time, assim, quais foram as pessoas do Esse time? material todo que você diz? Não, da jornada. Volta um slide, por favor. Acho que é esse aqui que você está falando, né? Esse, é. E aí eu queria saber quais foram os profissionais que participaram desse processo, porque eu tenho estudado UX e a gente faz muito isso, né? Jornada do usuário. E aí eu queria saber, nesse time aí, quem foram os responsáveis por fazer toda essa jornada. E como é que foi a integração entre os profissionais. Boa. Cada uma dessas caixinhas aqui em cinza é um squad, tá? E aí todos os squads eles têm basicamente a mesma composição hoje, né? Que é um PM, um product designer, alguns engenheiros, né? De front, back, vai depender ali de qual que é o stack que o time está trabalhando. Uma pessoa de data que geralmente não atende um squad só, né? Ela atende mais de um squad ali. E aí um conjunto de squads tem geralmente um diretor de produto, um diretor de engenharia, um diretor de design, que está agrupando ali aquele grupo todo, mas pensando mais em uma visão mais estratégica e gestão, de modo geral, tá? Então, cada uma dessas caixinhas aqui, no fim do dia, é um squad de tamanhos diferentes que tem essa composição. De engenharia, né? No caso do Gympass, o squad geralmente tem mais ou menos uns 8 engenheiros ou engenheiras aqui por time, mas isso varia também muito. Tem squad que tem 4, tem alguns squads que às vezes tem 10, porque de repente estão num problema maior aqui, mas isso não é como o time está organizado hoje, né? Hoje não existe isso aqui, não existe esse time aqui, e esses dois times aqui, eles não olham para essas duas etapas, eles olham para uma etapa só, tá? Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma coisa aí, gente? Ou seguimos? Vamos seguir. Beleza.
Com isso, gente, a gente entra no nosso último tópico aqui dessa aula de modelagem de negócio, que é a inovação em modelo de negócio, né? Então, a gente passou pelo momento pré-modelo de negócio ainda, que era quando a gente estava falando um pouquinho sobre tipos diferentes de análise de contexto, de mercado e tudo mais. Falamos um pouquinho sobre a modelagem de negócios em si, dividimos entre empresas que estão começando e empresas que, de repente, já estão mais avançadas. E agora vai entrar numa terceira etapa para falar sobre inovação de modelo de negócio em si. Eu pontuei aqui, pessoal, eu vou usar a partir de agora uma abordagem que é essa fonte aqui, chama Business Model Navigator. Tá? É uma metodologia de uma universidade da Suécia, se não me engano, uma universidade sueca, que eles analisaram diferentes padrões de modelo de negócio por 35 anos e consolidaram esses diferentes padrões em 54 modelos de negócio. Tá? Então, lá no Miro de vocês vão ver todos esses modelos de negócio já descritos, para vocês brincarem com eles no exercício a partir de agora. Essa publicação, eles defendem, né, a inovação em 3 grandes camadas, né, ou 3 grandes potenciais de inovação. O primeiro dela é uma inovação em produto, depois uma inovação em processo e depois uma inovação em modelo de negócio. Então, quem aqui já viu esse camarada aqui alguma vez na vida? Ou já usou isso aqui? Acho que já vi em filme. Tá, ó, isso entrega muita idade, hein, Joyce? Toma cuidado com o que você vai falar mesmo. Quem? Eu, aqui na Malve, quando eu entrei na TI, os representantes de vendas trabalhavam com isso. Justamente. Eu lembro só disso também, Alex, que era o pessoal da Ambev, geralmente, né? Que ia tirar pedido com o Palm e tal. Você tem ideia de quanto tempo isso aqui durou no mercado? Olha, os últimos deixaram de ser utilizados na Malve faz 14 anos. Caraca. Pelo que eu pesquisei aqui, isso aqui durou 4 anos, tá, gente? Para quem não conhece, né, o que é isso? É um Palm Top, era o nome disso. Era um negocinho que você não fazia nada, basicamente, além de tirar pedido. Ele não tinha muita função, assim, se você for pensar, o produto, a tecnologia era um negócio hiper avançado, né? Só que ele não tinha função para aquilo que ele tinha. Ele era uma ferramenta que era uma inovação gigantesca de produto, né, de engenharia e tudo mais. Porém, né, do ponto de vista de negócio, ele não tinha muito uso. E isso durou 4 anos no mercado e desapareceu. Né? E depois, anos depois, ou até, sei lá, décadas depois, surgiu o smartphone, né, que cada um tem 1, 2 aí no bolso e que usa para tudo, que é basicamente uma derivação dessa tecnologia. Outro exemplo de inovação em produto, paleta mexicana, né? O frutili gourmetizado ali. Então, mesma coisa, né? Um negócio que, explodiu, durou 1 ano e depois nunca mais apareceu em lugar nenhum. Então, o que o pessoal lá dessa publicação eles falam, né? Para você conseguir construir uma inovação de longo prazo, né, que cria um diferencial competitivo de longo prazo, não adianta só inovar em produto ou processo, você precisa evoluir na inovação de modelo de negócio, tá? E aí a gente vai entrar no objetivo de um modelo de negócio, né? Muita gente fala que o objetivo do modelo de negócio é criar valor, né? Então, o que seria criar valor? Sei lá, eu estou construindo um negócio que nunca ninguém viu na vida, né? Acho que o Palm mostrou que não é bem isso, né? Às vezes a gente cria um negócio que nunca ninguém viu na vida, mas não vai para frente. Por quê? Porque tem essa outra camada que é uma maneira de capturar valor no mercado. Então, exemplo de uma empresa que conseguiu capturar muito bem o valor no mercado. Não sei quem aqui lembra ou conhece a história mais a fundo, mas a 99 não foi a primeira empresa de aplicativo a existir, né? Quando surgiu essa coisa toda de empresa de táxi, de aplicativo de táxi, a primeira foi a Easy Táxi ou a Resolve Aí, as duas surgiram mais ou menos juntas ali lá no Rio, na época, né? Um Startup Weekend e tal, que surgiu a Easy Táxi. A Easy Táxi deslanchou, né? Eles saíram do Brasil para 34 países em, menos de 2 anos, assim, foi um crescimento muito rápido. E, do nada, a 99 apareceu e praticamente tirou a Easy Táxi do mercado. O que aconteceu aqui? Alguém tem ideia do porquê que a 99 ganhou esse jogo e não a Easy Táxi, que começou lá atrás e foi super pioneira no que estava fazendo? Alguém tem algum chute aí? Ela uberizou a operação?
Como assim, Joyce? Me explica um pouquinho melhor. Ficou mais próximo do Uber e não do táxi. Ah, entendi. Fez uma uberização. Tá, entendi. Mais ou menos isso. Mas alguém tem alguma outra? É um pouquinho mais específico. Eles conversaram com os taxistas, eu não me lembro se foi a 99, mas eu lembro de alguma história que eles conseguiram conversar para entender melhor como que faria para eles usarem mais o aplicativo, né? Tem um pouco a ver com isso aí também, cara. Deu uma aproximada. Quem mais? Boa, então qual que foi a história aqui, gente? Esse táxi chegou, como é que era o modelo de negócio deles, né? A cada corrida, independente da distância, independente do valor, eles cobravam R$2 do taxista e nenhum real do usuário final. E aí, para o taxista, começou a fazer sentido porque tinha muito... Bom, para quem não conhece, antes disso tem um parênteses, pedir táxi no Rio, conseguir um táxi no Rio é um parto, assim, eu não sei quem aqui já foi ou conhece, mas, cara, você tem que bater no taxista para ele te levar onde você precisa que ele te leve. Porque eles escolhem corrida, né? Se for um negócio... E antigamente era muito pior, porque você não tinha a concorrência dos aplicativos, né? Então, cara, você tinha que ficar no meio da rua, debaixo de chuva, eventualmente, tentando parar um cara pelo pescoço. Aí você parava 5, um deles, no fim de, sei lá, 3 horas de espera, ia te levar no lugar. Metade do caminho ele ia te roubar, porque o cara ia fazer um monte de volta que você não fazia a mínima ideia de para onde é que ele estava indo. E a corrida que era para ser R$5 era uma corrida de R$30. Isso acontecia direto, assim, muito, muito padrão isso. E aí, a Staxi resolveu esse problema, né? Para o usuário, puta, ele tinha uma segurança de que ele ia conseguir alguém que ia parar, não ia perguntar para onde é que ele ia entrar no carro e a pessoa ia deixar ele no destino certo, então resolveu esse problema, então criou esse valor no mercado, né? Eles criaram isso efetivamente. Só que a 99 chegou sem cobrar nada de nenhuma das duas pontas, né? Então, o serviço da 99 ele era gratuito para todo mundo, tinha um funding grande dentro da empresa, ele não cobrava nada de nenhuma das duas pontas, e para o taxista isso era muito melhor, porque ele não tinha que pagar os R$2 por corrida, que antes aconteciam ali. E aí a 99 foi ganhando base, né? Foi aumentando a base de usuário, aumentando a base de taxista, que toda a lógica do marketplace é essa, né? Quanto mais oferta você tem, mais demanda você atrai, e quanto mais demanda você tem, mais oferta você atrai. E aí você começa a criar um ciclo virtuoso ali do negócio expandir. Qual que foi a grande sacada da 99, né? Eles começaram a capturar esse valor do mercado, porque até agora ninguém ganha nada, né? Tá tudo de graça. Quando eles lançaram a funcionalidade de pagamento online, né? Então, quando a 99 já tinha todas essas transações acontecendo dentro do aplicativo, apesar de não ter custo, né? Quando eles lançam o pagamento online, eles começam a pegar um take rate, né, uma comissão, uma parcela em cima dessa transação da operadora de cartão, e aí o negócio começa a se tornar lucrativo e já exponencial, né? E aí depois disso eles começaram a fazer muito até do que a Joyce comentou, né? De se aproximar mais do Uber, começou a virar um diferencial deles com certeza. Mas, de novo, né, não foi a primeira empresa a começar, não foi a empresa que criou essa inovação e foi quem ganhou o jogo, né? Inclusive com uma operação maior do que a operação do Uber no Brasil, né? Então, esse é um ponto importante para a gente manter em mente também como nosso quarto conceito, né? Não adianta só criar valor, é importante entender uma maneira de capturar valor dentro desse mercado. Tudo bem você começar criando valor e depois encontrar uma maneira de capturar, não tem problema se você tem financiamento, né? Se você é bootstrap, se você não tem ali essa grana de investimento, aí o negócio muda um pouco de figura. E aí, a inovação em modelo de negócio que o pessoal lá do Business Model Navigator defende é que o modelo precisa alterar significativamente pelo menos 2 dessas 4 grandes perguntas aqui, que é o quem, o que, o porquê e o como. E aí eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá no Canvas, quando a gente estava mostrando, uma das telas que eu mostrei para vocês tinha o Canvas com essas perguntinhas aqui. Então, o que é basicamente aquele eixo vertical da proposta de valor, tá? É o que essa empresa produz. O quem é toda a parte da direita do Canvas, que é relacionado a para quem essa empresa produz. Então, canal, relacionamento, segmento de cliente e tal, tudo isso aqui tem a ver com o quem. O como é o lado esquerdo, então tudo relacionado às atividades chaves, parcerias chaves e recursos chaves. E o porquê é a parte de baixo, que é a troca que acontece, né? Tanto de estrutura de custo quanto fonte de receita. Tá? Então, mudando 2 dessas 4 grandes formas, esse pessoal lá
do Business Model Navigator definiu isso como uma inovação em modelo de negócio. Então, o que é a grande sacada aqui, né, que a gente vai viver agora, né? Primeiro, a gente tenta compreender todos os padrões possíveis de modelo de negócio que a gente tem. Então, vocês vão ter os 54 padrões lá para dar uma fuçada. Como é que a gente faz para adaptar isso para o nosso modelo de negócio atual e tentar criar uma lógica diferente da lógica que está em operação hoje, né? Tentar sobrepor essa lógica que está acontecendo hoje. É basicamente um trabalho de benchmark. Ou quem vem do Design Thinking, aí o pessoal da Mori é muito mais especialista do que eu, é o que a gente chama lá dos cenários análogos do Design Thinking, né? Que é olhar diferentes cenários ali de outros mercados e tentar abstrair insights para o nosso contexto. Dito isso, gente, antes da gente entrar na etapa aqui de trabalho efetivamente, eu queria colocar um breakzinho aqui de 10 minutinhos, pra vocês darem uma levantada, esticar a perna aí, quem quiser tomar uma água, ir no banheiro, comer alguma coisinha. E aí a gente volta, a gente está 8h12, a gente volta 8h22, pode ser? Para a nossa último sprint. Fechou, vou deixar o cronômetro aqui na tela, então, e já a gente volta. Valeu. Quem que está por aí de volta? Podem dar um oi. Opa! Oi. De volta. Boa. Voltamos. Voltamos pontualmente. Maravilha, gente. Então, eu vi aqui uma perguntinha no chat que foi da Maiara. Antes de responder a pergunta, Maiara, eu só vou dividir com vocês aqui o material que eu estava comentando, né? Eita, é que esse negócio está pitando aqui na minha cabeça. Eu botei um cronômetro aqui que ele fica soltando uma sirene. Vocês não estão ouvindo, mas ele fica no meu ouvido aqui. Aí eu peguei o materialzinho aqui, deixa eu tentar dividir com vocês agora de novo, só para vocês entenderem de onde que veio aqueles grandes números ali que eu estava mostrando para vocês, tá? Vamos lá. Aqui para baixo. Deixa eu dividir a tela de novo. Acho que vocês estão vendo aí ainda, né? Uma planilha de Excel agora? Boa. Então, o que eu fiz aqui, tá, gente? Só para vocês entenderem. Eu peguei toda a base do Gympass mês a mês, tá? Então, aqui começando em agosto de 2020 até o último dado aqui, que eu acho que era agosto de 21. Peraí que tá lento o negócio aqui. E aí eu peguei todas as divisões aqui, como a gente estava conversando com a Joyce lá atrás, né, de cada uma das etapas, né? Então, total de usuários elegíveis, que são os usuários que a empresa tem algum tipo de contrato com a gente, desses, quais que são membros, né, que é a divisão que a gente coloca para quem assinou algum tipo de termos e condições com a gente, entrou no aplicativo de alguma forma e tal, desses, quantos que se tornaram assinantes efetivamente, né? Então, quem pagou efetivamente por alguma coisa do produto, e desses, quem faz check-in, né? Os usuários ativos que a gente chama, é quem usa a assinatura pelo menos uma vez por mês, e aí depois número de check-in, número de cancelamento e tudo mais. Então, é o funil inteiro do produto ali, e aí eu fiz algumas comparações mais alto nível, só para entender grandes tendências, né? Então, quando você compara essa primeira conversão, né, que é o que a gente chama de elegível para membro, você tem um aumento de 4,26% no ano. Em compensação, a outra, que a gente já coloca algum esforço de produto, né, a gente já faz algum tipo de alteração ali no produto para tentar melhorar essa conversão, ela aumentou 51%. Então, é quase 10 vezes mais de aumento aqui. Então, a lógica que a gente estava tentando defender é, se a gente colocar esforço aqui, e aí são os cenários que eu estava comentando com vocês, né? Que eu desenhei aqui os 8 cenários, qual que era a brincadeira aqui? Era, se eu colocar, então, mais 0,5 nessa conversão aqui, né, de membro para elegível, quantos assinantes eu trago a mais por mês, quantos assinantes ativos eu trago a mais por mês e quantos check-ins eu trago a mais por mês. Então, aqui a gente consegue brincar com diferentes projeções, né?
Então, para cada um dos cenários aqui, nesse primeiro, por exemplo, eu estou colocando 0,5, mas poderia ser 1,5. Então, se eu melhoro essa conversão em 1,5, significa dizer que eu trago mais 350 mil check-ins, né? E aí a gente foi testando cada uma das etapas do funil. Então, se eu, ao invés de melhorar essa conversão, eu melhorar essa conversão, né, de membro para subscriber em 0,5, quanto que eu melhoro de check-in também? Então, a ideia aqui era a gente montar esses diferentes cenários para a gente definir aonde que deveria estar o foco na estratégia. E aí, dado esses números aqui, o que a gente viu que faria mais sentido era, primeiro, trabalhar nessa primeira etapa do funil, né, na etapa mais alta do funil ali, e se não houver nenhuma outra alteração em nenhuma das outras taxas, a gente consegue ter uma previsão de qual que vai ser o incremento de assinaturas e o incremento de check-ins que a gente vai ter. Tá? Então, esse aqui foi o racional por trás ali daquela conta toda que eu estava mostrando para vocês. Tá? Show de bola! Seguindo nosso conteúdo, gente, a gente vai agora entrar na evolução do exercício da aula passada. Então, lembrando, né, na aula passada, a gente foi lá para o Miro, desenhou no Miro uma primeira versão do Canvas da Malve e da rede, e ali dentro a gente deixou explícito qual que era o modelo de negócio inicial da empresa. Desculpa, antes disso tem a pergunta da Mayara, que eu estava passando aqui. Deixa eu achar ela de novo. Mayara. André, no iFood, essa parte da estratégia é guiada por algum time ou squad específica? Você pode comentar como é que funciona lá. E no Gympass? A definição de estratégia, no começo, Mayara, tinha uma cadeira específica para isso, tá? Que cuidava dessa parte de estratégia. Depois isso deixou de existir e essa área virou uma área de M&A, tá? De estratégia de aquisição de empresa. E aí a estratégia ela passou a ser responsabilidade dos times, tá? Então, geralmente tinha uma pessoa de produto com uma pessoa de negócio que sentava junto, isso pensando na estratégia macro da empresa, né? Estratégias de negócio da empresa, que pensava essa estratégia. Claro, o time de RH, por exemplo, tinha suas próprias estratégias ali para evoluir indicadores de RH. Ele poderia envolver outras pessoas de outras áreas para isso? Poderia. Mas, no fim do dia, as áreas que não eram áreas funcionais, né, áreas que estavam ligadas diretamente aos pilares estratégicos do negócio, seguiam uma linha diferente. Agora, as principais metas do negócio geralmente eram definidas assim, né? C-level dava grandes direcionamentos ali, com inputs também dos diretores e dos heads de área de negócio e área de produto, tecnologia e tudo mais. Isso era no iFood. No Gympass hoje, esse negócio, a gente está numa fase meio de transição. Então, o Gympass hoje está num momento de migração de arquitetura legada, né, de uma arquitetura de monolito, ainda baseada no monolito, para uma arquitetura de microserviço. E aí, nesse processo, a gente não tem interface muito grande entre engenharia e negócio. Então, isso tem acontecido. O Gympass usa OKRs, né? Então, esses OKRs hoje eles estão bem subdivididos. Assim. Tem os OKRs do time de negócio, que segue o seu processo para definição, e tem os OKRs de engenharia, que são OKRs de projeto, né? São entregas de projeto, porque é esse momento de migração de arquitetura. Então, nesses OKRs de projeto, é definido, geralmente, os diretores, né, que é o meu caso, por exemplo, com os PMs da minha área, e a mesma coisa de engenharia. A gente senta todo mundo junto ali, produto dá mais ou menos a prioridade de cada uma das coisas ali, e a gente senta junto para bater o martelo e entender se está fazendo sentido ou não. Então, essa é uma primeira rodada, né? Depois dessa primeira definição interna do time, a gente vai para uma segunda rodada, que é de conversas separadas com as outras áreas, que a gente chama de outras tribos, ou outras focus areas, que a gente chama, que são, por exemplo, então hoje eu olho para uma parte de consumidor, mas tem um time que olha para a parte de ferramentas de atendimento, por exemplo, né? E interesses do time de CX como um todo. Tem outro time que olha para academias e tudo mais. Então, tem uma segunda rodada que a gente faz de conversa com esse pessoal separado. E aí tem um terceiro momento, que aí é meio que um workshop que dura 2 dias mesmo,
que aí todo mundo já tem os seus inputs mais ou menos claros e já entra explicando mais ou menos em linhas gerais o que vai ser priorizado dentro de cada uma das frentes, e a gente só faz meio que uma sabatina para definir se é isso ou não. Tá? Ficou claro, Mayara? Alguma outra pergunta aí? Boa. Maravilha, gente. Então, voltando aqui para a nossa aula, qual que é o nosso desafio agora, pessoal? Então, relembrando, né? A gente tem 2 grupos. Então, tem um grupo da Malve e tem um grupo da rede. A gente vai voltar para esses 2 grupos e a gente tem um Canvas lá desenhado na nossa versão inicial que a gente montou na semana passada. Dessa versão inicial, a gente vai ter um desafio hoje que vai ser o seguinte. Vocês vão entrar no Miro, vocês vão dar uma olhadinha, né? Eu dupliquei aquela parte que a gente fez ontem aqui para a direita e já adicionei os cards ali para vocês darem uma olhada. Deixa eu abrir aqui o Miro enquanto isso também, para eu já dividir a tela com vocês e a gente ver junto. Boa, tá abrindo aqui. Quem já. não participou da aula passada pode participar agora? Pode sim, Joyce. O que a gente estava pensando aqui, tá? Quando a gente ficou sabendo que vocês iam participar desse. Ou vocês ficarem como ouvintes dentro dos grupos, ou então a gente criar uma terceira sala para vocês darem uma olhada nos cards de modelo de negócio, que eu acho que é um negócio que já vai ser bem interessante para vocês. Alguma opinião aí, Shigio, sobre isso? Eu não sei. Eu de paraquedas aqui. É a minha primeira aula. Acho que é importante, talvez, as pessoas que não participaram da primeira aula pode acompanhar. Acho que a gente divide nessas 2 salas e eles vão acompanhando aí, talvez, o processo ali, o pessoal preenchendo, e aí depois acho que... e acho que, ao mesmo tempo, já vai fazendo uma análise, né, lendo ali, acho que cada modelo de negócio ali, a proposta, a relação com o cliente, acho que já é uma atividade, como não estava muito programado para a gente, né, ter tudo isso de gente para essa dinâmica, acho que a gente coloca aí como... E sim, abre a questão para dúvidas, pode perguntar, que na forma que a gente já vai dividindo a sala, é super válido a gente trocar figurinha aí. Fechado. Para mim, maravilha. Pessoal, dos grupos da semana passada, vocês ficam confortáveis de ter umas sombras ali ouvindo o que vocês estão falando, discutindo junto? Funciona para vocês também? Tranquilo. Boa. Então, fechou. Oi, alguém falou alguma coisa, desculpa, interrompi. Cara, foi a Siri de alguém. Foi... Cara, o meu celular ele é um absurdo. Ele fala o tempo inteiro. Ouvinte. O que eu fiz aqui, ó, pessoal, só para deixar claro, né? Eu peguei, então, tá todo mundo do lado esquerdo aqui do Miro, venham para o lado direito. Corre aqui para o lado direito. Então, se vocês clicarem no meu nome aqui, vocês conseguem me seguir também, tá? Então, o que eu fiz? Eu dupliquei o que a gente tinha feito na semana passada, que foi essa parte de cima aqui, tá? Então, eu dupliquei dos 2 grupos, tá? Exatamente como estava na semana passada. Alguém dá um comando dizer aí. Boa, obrigado. Dupliquei aqui. E eu adicionei aqui uma parte aqui de baixo, tá? Essa parte aqui de baixo é um outro slide, tá? Que vocês vão conseguir entrar aí ou baixar, se vocês quiserem. Fiquem à vontade. Com os 54 modelos de negócio que eu estava comentando com vocês, tá? Então, qual que vai ser o nosso desafio, gente? Voltando aqui para o nosso slide. A gente vai pegar o canvas inicial que vocês desenharam na semana passada. Vocês vão ler os cards que tem nesse camaradinho aqui, tá? Então, entrar lá no PPT, vocês vão ver que tem 54 modelos, é bastante coisa. Não precisa ler tudo no detalhe, isso vai ficar com vocês, então vocês vão poder olhar isso com calma também, não tem problema. Mas o nosso desafio aqui para hoje é passar por esses 54 cards aqui e escolher, aqui tá escolher pelo menos 3, mas vamos colocar um só, porque eu acho que 3 é bem ousado aqui para a gente. Então, a gente vai escolher um padrão de modelo de negócio. Então, vou pegar esse exemplo aqui do Edom, tá? Então, lá dentro do Edom, vocês vão ver que tem uma explicaçãozinha de como é que funciona esse modelo, o que muda dentro do modelo de negócio, né? Quais são as grandes áreas que ele muda, quais são as empresas que usam. Então, enfim, tem uma explicaçãozinha rápida ali desse modelo de negócio. E aí, a grande dificuldade aqui, o grande desafio nosso vai ser, putz, se eu quiser aplicar esse modelo de negócio no meu Canvas hoje, como ele é hoje,
o que eu preciso mudar no Canvas atual, tá? E aí vocês vão vir aqui no Canvas. Eu vou até aproveitar e vou mudar a cor do post-it aqui. Opa, volta. Para a gente pontuar num post-it de cor diferente quais são todas as alterações que eu precisaria fazer no meu modelo de negócio para considerar essa nova variação. E aí, tudo que eu quiser mudar no meu Canvas atual, eu uso um post-it rosa aqui, vou lá e altero. Então, por exemplo, se eu for aplicar o modelo de add-on, eu vou ter que mudar o meu segmento de cliente. Então, beleza, coloca no rosa aqui qual que é o novo segmento de cliente e joga para o Canvas. Nesse momento vai ser só isso, tá? Então, escolher um modelo de negócio que vocês querem tentar aplicar no Canvas de vocês atualmente, listar nesse post-it rosa todas as alterações que vocês querem fazer, que vocês vão precisar fazer no Canvas inicial que vocês desenharam, e a gente volta para cá depois para continuar mais um pouquinho. Alguma dúvida até aqui, gente? Como que tá aí? Conte. A minha única dúvida é onde eu consigo encontrar os cards nesse PPT que você falou. Vou perguntar. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. Será que colando o link no chat, aí a gente consegue... Vocês não conseguem abrir no hiperlink direto no Miro, que nem eu fiz agora? Foi. Porque eu não estou no Miro. Como é que Tá eu bom. posso entrar? A gente manda aqui também. Tem um pessoal perdido na aula 1 ali ainda. Pronto. Então, aqui dentro, gente, já vou voltar lá para o Miro. Aqui dentro a gente tem cada um dos slides. Acho que o Thiago também tinha perguntado aí, não sei se respondeu, Thiago. Mas cada um dos slides aqui a gente tem 3 cards por slide, tá? E aí tem aqui é Dom, programa de afiliados, Aikido. Então, cada um desses slides aqui tem 3 modelos. O desafio agora vai ser a gente escolher pelo menos um para tentar aplicar no nosso Canvas atual, tá? Então, voltando para o Miro, a gente tem... Deixa eu dar um zoom out aqui. Então, os 2 links da apresentação. Você consegue botar o do Miro, por favor? Tá no histórico aí, Joyce. O Shigeo mandou mais cedo. Tá, obrigada. Então, boa, agora eu vi que já está todo mundo do lado direito, tá? Então, não usem esse da aula 1, usem exatamente esse da aula 2, que já está a maioria do pessoal aqui, tá? Vamos trabalhar em cima dele. E aí, gente, mais dúvidas? Então, resumindo, né? Já temos uma versão inicial do Canvas. Quem ainda não conseguiu terminar o Canvas da aula passada, não tem problema, vai ter mais um tempinho agora para conseguir trabalhar em cima disso também. Leiam os cards, não precisa passar pelos 54, mas tenta dar uma passada de olho ali por todos os cards que vocês têm lá no material. E no post-it rosinha, escolhe um e coloca quais são as alterações que vocês vão precisar fazer no modelo de negócio se vocês eventualmente optarem por seguir com essa alteração. Beleza? Dúvida aí, gente? Alguma coisa? A gente vai ter 15 minutos, tá? Para esse exercício agora. Então é isso, gente. Shigeo, você consegue dividir o pessoal aí nas salas? Você tá no mudo, cara. Bicho, para mim ainda não aparece som, não. Pra mim também não. Vou lá, vou dividir aqui um minutinho. Agora foi. Boa. De novo, gente, tinha comentado com vocês, né? Quem já estava nos outros grupos, já bota renomeia aqui no Zoom para vocês já colocarem no próprio nome de vocês em que grupo que vocês estão, que aí na hora da gente dividir aqui ajuda bastante. Vou começar a dividir aqui. Aguenta aí aqui. Sala 1. Aqui.
Deixa eu tentar fazer automaticamente aqui, porque está no manual. Muita gente. Caramba, agora vamos lá, vou na mão aqui. Ó, o Thiago, eu vi que eu vou atribuir aqui para a rede também. Rede Maiara. Mais uma. Quem que tem o Alex estava na Malve na semana passada, não estava, Alex? Mudei aqui já. Ah, boa, obrigado. Vou te mudar aqui também. Quem mais, gente, que estava na Malve, por favor? Eu entrei agora porque eu estava em outra aula, mas eu não sei se consigo continuar por aqui. Boa. Então, Sem problema. Esperar o resto do pessoal voltar para a gente continuar, gente. Vou encostar a porta aqui, minutinho. Ó, tem mais gente chegando aí. Estamos em 29, falta só mais um pessoalzinho. Hein, pessoal? Alguém pode fazer isso? Essas 3 ideias aí que a gente selecionou, falta só colocar qual é a ideia do card, que a gente se baseou para ter essa ideia. Desculpa, gente, aqui não deu tempo aí. Tranquilo, não tem problema. Encerrar os grupos, né? No meio da atividade. Mas vai até a última gota, né? Vai tentando até não dar mais. Tá ótimo. Gente, vamos lá. Deixa eu seguir mais um pouquinho aqui, porque a gente acabou estourando um pouquinho o nosso tempo aqui hoje. E não é legal, também não é respeitoso com o tempo de vocês. Então, deixa eu voltar com o conteúdo. A gente tem... Só para amarrar aqui, pessoal, uma coisa que eu comentei nos 2 grupos aqui, mas é importante estar todo mundo na mesma página, né? Qual que é o objetivo desse exercício, né? São 2. Primeiro, a gente conseguir pensar em mudanças no modelo de negócio que sejam realmente inovadoras, né? E aí, para isso, a gente trazer tanta referência, né? Tanta coisa ali para dar uma estressada. Isso é uma coisa. A segunda coisa é a gente conseguir também que vocês observem como que, às vezes, uma alteração que parece pequena, né? Como, sei lá, eu vou trabalhar com o add-on. Então é só construir um produtinho novo ali e colocar como uma proposta de valor e está tudo bem. Né? Mas como que esse negócio reverbera em várias outras áreas do Canvas, né? Então, isso é uma outra questão importante de dar clareza. Só que a gente sabe, tá, que não é muito simples, principalmente porque a gente teve uma quebra muito grande dos grupos, né? Que antes a gente tinha mais gente na aula passada e agora acabou que nos 2 grupos só tinha uma única pessoa que tinha participado na aula passada, então a gente sabe que isso complica bastante. E só para conseguir dar contexto para todo mundo, né? O Thiago dando contexto, o Alex dando contexto para todo mundo ali também, já vai um tempo precioso também que a gente precisa para todo mundo estar na mesma página e a gente conseguir evoluir junto. Então, é natural que dê uma agarradinha, tá, gente? Mas não se preocupem em relação a isso, porque todo o material vai ficar com vocês, tanto os cards, quanto o Miro, quanto os modelos de negócio em si. Então, isso vai ficar com vocês. O que eu queria seguir mais um pouquinho para a gente amarrar aqui as nossas discussões finais é o próximo passo, tá? Dessa metodologia. Então, o que eles sugerem aqui como próximo passo? Uma vez que eu consegui mapear todas as alterações que eu precisaria fazer no meu Canvas para contemplar essas mudanças todas, qual que é o meu próximo passo? Eu preciso priorizar o que efetivamente vai para frente e o que não vai. Então, o exemplo que eu dei para vocês, né, de como que eu tenho feito essa priorização no meu dia a dia, foi via dados, né? Foi tentando embasar ao máximo ali as minhas alterações com dados históricos. É um caminho, mas a metodologia ela traz um caminho mais simples um pouquinho, que é uma etapa de priorização ou de seleção de ideias, como eles chamam.
Então, nessa etapa, você pega todo o conjunto de alterações que você precisaria fazer para cada um desses modelos de negócio e você passa por esses filtros aqui. Então, o primeiro deles é, putz, esse conjunto de alterações, eles continuam indo de acordo com as necessidades do cliente? Se sim, você vai para a próxima etapa, que é a proposta de valor da empresa, ela continua sendo fortalecida, ela não vai de encontro com a proposta de valor da empresa, não fere a proposta de valor inicial? Se sim, vai para a próxima etapa. Continua sendo gerado benefício tanto para a empresa quanto para o cliente? Se sim, próxima etapa, que isso contribui para o nosso ambiente competitivo, ou seja, isso diferencia a gente do ambiente competitivo que a gente tem hoje, isso posiciona a gente melhor competitivamente aos nossos concorrentes hoje? Se sim, beleza, vamos seguir com a implementação dessa ideia. E aí, por último, ainda tem uma etapa de consistência interna e consistência externa, que é meio que um checklist, né? Então, antes de seguir com essas alterações, eu tenho que olhar para dentro de casa e falar assim, cara, o que eu preciso mudar na minha estrutura atual? Que é mais ou menos o que eu mostrei até nos slides ali do Gympass, né? O último slide era justamente isso. A nossa estrutura é assim hoje, a gente quer evoluir para que ela seja assada. Quem são os principais stakeholders que eu tenho que alinhar? Isso aqui vai de encontro até o que o Rafa trouxe nas discussões lá no começo, né? Isso aqui vai de encontro com o nosso guidance de legal, né, jurídico, essa coisa toda. Então, pontos mais para ter no radar ali antes de definir uma alteração efetivamente ou não, tá? E aí, dito isso, gente, queria abrir aí para as perguntinhas finais. A gente passou um pouquinho do tempo, mas a gente ainda tem um tempinho para poder discutir aqui se tem alguma coisa que ficou aí como dúvida ou algum comentário, alguma discussão que vocês queiram levantar. Tem ainda um tempinho para a gente poder falar sobre. Deixa eu tirar minha tela aqui para ver vocês. Microfone aberto, fiquem à vontade. Tanto dessa aula quanto da aula passada, fiquem à vontade. Posso falar? Claro, por favor. Então, essa é a minha primeira aula, eu não assisti a aula anterior, então eu não sei se foi falado sobre isso. Eu já conhecia o modelo de negócios, o Canvas, e ele é muito usado também para design sprint. E eu vi muito que esse exercício que a gente fez é muito parecido com design sprint, né? O design sprint, a gente investiga, a gente pensa em ideias e depois a gente prototipa e testa e valida, né? Então, queria só comentar que eu achei esse exercício muito legal de ter uma empresa real para poder a gente pensar, né, no novo modelo de negócios que gera inovação. Achei bem interessante. Boa, que bom, Joyce. Quem mais, gente? Deixei também um linkzinho aí do formulário de avaliação, tá? No final de todas as avaliações a gente manda esse linkzinho. Quem quiser preencher também, fica à vontade.